Então, vou falar em inglês falar, para fazer essa apresentação hoje e conversar com vocês em inglês. Como nós temos tradução simultânea, eu vou apresentar os slides em inglês, mas também, posteriormente, podemos conversar mais. Então, muito obrigada pela pergunta, obrigada ao Unic BR pelo trabalho incrivelmente importante que está sendo realizado, porque o que vou falar hoje é tentar mapear e pensar nos programas de educação remota, dependendo essencialmente em acesso à internet e a coleta de dados durante a pandemia sobre essa questão foi muito importante. Então, agradecemos por todos os esforços que foram realizados antes da pandemia e durante a pandemia, para mapear o acesso à internet e entender como estamos nos adaptando e quais são as questões de política que temos aí. Então, vou fazer uma apresentação rápida. Eu agreguei aqui o nome de outros pesquisadores que trabalharam nesse projeto. Vou falar de fechamento e reabertura de escolas e educação remota no Brasil, destacando, então, algumas das implicações de questões políticas que aprendemos no último ano. Atualmente, estamos revisando o status dessa questão e vamos publicar esse estudo ainda no primeiro semestre de 2021, uma análise retrospectiva do que aprendemos com o que aconteceu em 2020. Então, para fazer isso, vou falar um pouco do histórico para ajudar a entender o sistema de educação pública no Brasil, algumas das complexidades que temos, porque aí os governos federal, estadual e municipal estão envolvidos. Vou falar, então, dos fechamentos das escolas e sobre esse aprendizado remoto que aconteceu em 2020 e também conclusões e implicações em termos de políticas. Para ajudar a contextualizar, se pensarmos, então, sobre o sistema de educação pública no Brasil, uma das coisas que temos sempre que destacar e ajudar a fundamentar a discussão é que quando avaliamos a educação e como a educação primária, elementar acontece, dependendo justamente dos diferentes níveis, temos que fazer essa discriminação, ao passo que governos municipais são muito instrumentais na educação pré-escolar, elementar, num estágio mais adiantado, os governos se tornam mais responsáveis, temos aí um número maior de estudantes participando no ensino fundamental. Em várias municipalidades, nós temos a situação em que escolas municipais e estaduais oferecem os mesmos programas aos estudantes. Isso é muito importante em termos da pandemia, porque há muita sobreposição que aí poderíamos usar e maximizar as sinergias entre os diferentes sistemas educacionais do Brasil. O sistema é altamente descentralizado, como eu estava dizendo, a pré-escola e a escola primária é responsabilidade dos governos municipais e os estados, então, são responsáveis pelas escolas primária e secundária. Há também um gasto público obrigatório em escolas públicas. Isso é incrivelmente importante, porque precisamos entender que esse gasto obrigatório está amarrado aos impostos que são cobrados, ou seja, quando os impostos caem, vai haver também uma queda nas receitas fiscais e isso vai afetar, então, os gastos que vão ser direcionados para a educação. Quando analisamos, então, os fechamentos de escolas físicas que foram orientados pelo Estado, isso é uma indicação que, isso aqui é um gráfico que vai de 0 a 100. Então, aqui medimos a intensidade do mandato de fechamento, ou seja, nas cores mais escuras, em todos os níveis de educação, escolas públicas e privadas naquele estado, as escolas foram
então, fechadas, as escolas físicas foram fechadas, podemos observar, ou seja, as instalações. Então, há um grande padrão aqui que começa a mudar ao longo do primeiro semestre e se torna mais heterogêneo no segundo semestre. Então, gradualmente, no segundo semestre de 2020, há um retorno às escolas físicas em alguns estados, em alguns contextos. Isso é importante, porque também precisamos entender que só porque as escolas foram reabertas, isso não necessariamente significa que toda a população voltou plenamente às escolas. Em muitas instâncias, escolas que foram reabertas para as aulas presenciais ainda tinham programas híbridos, para que uma proporção considerável de alunos ficassem em casa e fizessem, então, um rodízio nas escolas usando tablets, outro tipo de rotação, de forma que aprendizado remoto também continuou sendo importante, mesmo com a reabertura das escolas físicas no Brasil, e isso foi no ano de 2020. Se analisamos aqui as capitais dos estados, isso aqui não é a amostra completa de todas as capitais, nós temos 26 estados na realidade e o Distrito Federal de Brasília, mas vemos um padrão semelhante aqui. Quero chamar a atenção para Manaus, que talvez vocês tenham sabido ou saibam, que é uma das cidades que teve um dos maiores impactos, chegando a proporções muito severas de casos e mortes em 2020, repetindo esses mesmos padrões de 2021. Podemos ver que o nível de políticas implementadas a nível de cidade a respeito de escolas é muito diferente, então, nessa cidade. Vemos a mesma coisa também, essa heterogeneidade em termos de restrições para aulas presenciais. Uma das coisas que queremos chamar a atenção é que alguns estados onde houve o fechamento completo das escolas, no Paraná, por exemplo, alguma reabertura no Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, e algumas reaberturas que aconteceram no Ceará, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Mas como eu estava tentando destacar, em todos nesses contextos, a educação remota continuou tendo importância. Por esse motivo, uma das coisas que eu gostaria de chamar sua atenção é que em 2021, quando a pandemia começou a piorar de novo, vemos então um recrudescimento, um refechamento, muitas escolas começam a fechar em vários estados, voltando a basear-se em programas remotos para a educação. Por esse motivo, desenvolvemos um índice que a gente chama de Índice de Política de Educação Remota, tentando mapear, então, diariamente, qual é o nível de programas de educação remotas oferecidos no Brasil, analisando, então, o nível estadual, federal, municipal, nas capitais. Analisamos e mapeamos, então, quais foram as formas de transmissão, que tipo de acesso foi oferecido para permitir dar acesso aos estudantes, incluindo subsídios à internet ou oferecer dispositivos eletrônicos, tablets ou outras formas que os alunos pudessem acessar os programas de educação remota. E como o Fábio estudou, isso é muito importante, uma política extremamente importante que precisamos analisar no Brasil. A supervisão, ou seja, quem interage no programa educacional, como acontece essa supervisão? É realizada diretamente pelo professor ou há um departamento pedagógico que supervisiona o programa, e a cobertura, ou seja, ela acontece em todos os níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui analisamos os programas oficiais do governo e os websites do governo para fazer essa análise. Nós não usamos relatórios ou declarações e promessas de políticos do que seria oferecido. Nós tentamos, em cada caso, cuidadosamente e sistematicamente analisar o que estava especificamente sendo oferecido e que podia ser verificado usando websites do Estado e websites municipais. Isso aqui é uma visão geral, mostrando que há muita heterogeneidade ao longo do tempo, em termos de que programas foram entregues. Se analisarmos a internet, então, a internet foi uma fonte dominante
de programas de educação remota. Os governos estaduais também investiram em televisões, rádios. Em termos de acesso, o que nós vemos é que houve um esforço para desenvolver e oferecer acesso à internet e acesso subsidiado. A maior parte dos governos entregaram os programas pela internet, mas ofereceram, na maior parte dos casos, material impresso. Poucos recursos foram oferecidos, recursos limitados que foram direcionados a aumentar o acesso. Eu não vou entrar em outras questões, mas eu gostaria de destacar isso, porque é muito importante. Ou seja, não foram oferecidos recursos eh, suficientes, ou seja, provavelmente ofereceram a educação via internet, mas não vimos evidências no aumento maior no acesso a esses recursos para que os alunos pudessem participar nesse tipo de educação. A mesma coisa aconteceu nas capitais do estado, em educação municipal, vemos as mesmas intervenções em termos de programas, temos sim programas de educação remota, mas um achado semelhante. Também em 2021. Estamos vendo alguns governos estaduais e alguns governos municipais que no início de 2021 começam sim a ter algumas iniciativas nesse sentido. Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que é importante entender, é que ao mesmo tempo em que houve uma reação em termos de educação remota, houve um retardo significativo na execução e implementação dessa resposta, ou seja, em média, os governos estaduais levaram 36 dias para implementar programas de educação remota, houve então um atraso, as escolas ficaram fechadas para aulas presenciais e só mais de um mês depois os alunos começaram nesses programas. De forma chocante, alguns estados no Brasil, que levaram mais de 100 dias para oferecer. Houve mais de 100 dias na interrupção da educação. Isso tem implicações dramáticas para os alunos desses estados. A mesma coisa aconteceu também a resposta em termos das capitais dos estados, isso aqui são as capitais que analisamos no Brasil, e se falarmos então do índice como um todo, ou seja, mapeando qual é a qualidade dos programas de educação remota como um todo, mais uma vez, uma das coisas que foi surpreendente para a gente e que é muito importante para continuar a encorajar o debate sobre a questão no Brasil, detectamos como um todo programas de muito baixa qualidade. Programas de baixa qualidade significa que o score de 0 a 10, 10 sendo uma nota mais alta, a nota média é 2,2 nos programas de março até outubro. Alguns estados oferecem notas mais elevadas. E para concluir, então, os mesmos padrões aqui são identificados a nível de capitais dos estados, mas com notas ainda mais baixas. A nota média é mais baixa ainda nas capitais do estado. Se analisarmos a correlação entre os fechamentos das escolas com aulas presenciais e a qualidade de educação remota, não detectamos uma correlação forte. Então, são motivos de preocupação para todos nós. Eu estou pronta a responder perguntas, mas acho que é muito importante oferecer um contexto. Mesmo nessa era em que estamos vivendo, em que a internet é tão parte de tantos aspectos, como o Fábio nos dizia, a respeito de educação pública e como traduzimos as tecnologias digitais na garantia da educação da pandemia, houve, então, discussões importantes que há discussões importantes que temos que ter em países em desenvolvimento e também países desenvolvidos. Nas suas notas de pesquisa, houve alguma mudança institucional
em termos de estratégias de longo prazo para inclusão digital e aprendizado remoto? Houve alguma política já implementada em que estados ou cidades iniciadas na pandemia com atividades transferidas para fora da escola? Nós, na realidade, o que eu estava explicando um pouco é, em primeiro lugar, as boas notícias. O que estamos vendo em 2021, na realidade, agora a legislação sendo debatida no Congresso brasileiro para expandir a nível federal a introdução de um programa maciço para garantir que estudantes de baixa renda tenham acesso à internet, e isso é uma legislação que é altamente necessária. Falamos muito sobre tentar oferecer evidências ao Congresso, evidências aos legisladores para dizer, olha, isso é uma área em que precisamos de mais investimento. Uma dos briefs de política que nós oferecemos para a pesquisa solidária mostra que a nível de Estado e a nível municipal houveram grandes cortes de educação pública em 2020, ou seja, o que faz mais ainda difícil responder essa pergunta é que, ao invés de usar 2020 para fazer novos investimentos em educação, novos investimentos em acesso à internet, as escolas tiveram cortes em seus orçamentos. E esse é um dos motivos de preocupação para a gente, porque, na realidade, nós tínhamos espaço para progresso, mas não aconteceu, porque se a estrutura existente tivesse sido atualizada, seria positivo, mas não houve recursos para isso, nem para a manutenção dos recursos existentes, que dirá para investir em novos programas. Nós tentamos destacar isso quando pensamos na internet, devemos pensar na internet como água e saneamento é um direito básico para a educação pública, para a constitucionalidade, para os sistemas de saúde. Há muitos motivos para investir e garantir acesso para tornar nossa sociedade mais equitativa. E a educação é exemplo disso, ou seja, não investir o suficiente, na realidade, cria um, um preço a longo prazo, especialmente para os pobres no Brasil.
Uma das coisas que eu acho que é muito importante sublinhar é o que está acontecendo em 2021. A gente já sabe, a gente não vai retornar ao mundo anterior, ao que era normal em 2019. Não vamos ficar lá como era em 2020, quando a gente ficou fora de tudo, remotos mesmo. A educação no ano de 2021, eu argumento, e é importante reconhecer, que é a educação como ela será no futuro. A educação não vai ocorrer plenamente, presencialmente. Cada vez mais vamos ter que entender que há muitas vantagens que descobrimos durante a pandemia ao migrarmos para o mundo digital. Nós descobrimos modalidades, a inovação que pode ocorrer com a educação online. Mas o que é importante destacar é que o que está acontecendo na educação olhando para 2021, é que os professores são forçados a dividir o seu tempo. Eles fazem parte do seu trabalho com parte dos alunos na sala de aula, e aí tem outro grupo de alunos que estão remotos e que se engajam remotamente. Olha, eu nunca achei que a educação desse jeito faria sentido. Quando a gente considera a educação online, a gente considera uma plataforma onde todo mundo usa a mesma tecnologia, todo mundo participa em conjunto ao mesmo tempo naquela mesma plataforma. Mas o que de fato está gerando problemas agora em 2021 é que os professores têm que fazer ambas as coisas e fazer bem feito. Eu não sei se isso é fácil de fazer ou se é justo até para eles. Nós estamos impondo esse modelo, a gente tem que ser mais criativo, não é? Por exemplo, eu expliquei a escolas municipais, estaduais, a sobreposição de aulas para os professores. Temos que desenvolver programas que podem ser oferecidos para os alunos, independentemente da escola em questão, e os programas serão online. Aí vamos aumentar essas modalidades, e aí teremos classes menores, presenciais, e aí os professores vão se concentrar naqueles alunos nos poucos dias em que eles vão para a escola, porque esses alunos e a ideia desses programas é ter uma rotatividade. Nos poucos dias que os alunos vão para a escola, eles vão ter a oportunidade de interagir com o professor. São as perguntas difíceis e que a gente tem que fazer nesse momento.